Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, AK Consultório, Lojas Campeão, Dr. Antônio Valentim Sâncio e Mafá Farmácia de Manipulação, Clínica Letícia Berger. Dr. Rômulo Tavares, urologista. Doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental. E Casa do Biscoito. Boa tarde para você, sintonizada na programação 98,5. É um prazer estar com você em mais um programa Papo de Mulher. Hoje para falarmos sobre as dores nas articulações que acomete muitas pessoas. E para falar desse assunto com a gente, nós convidamos o Dr. Antônio Valentim Sâncio. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Marcinete. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bem, doutor, qual o papel das articulações, o que são elas? As articulações, todo mundo chama de juntas, né? Uhum. São as juntas. E realmente pode se chamar de juntas mesmo, porque não é só um osso contra o osso. Ali tem uma série de situações. É um órgão anatômico extremamente complexo, que depende de músculo, de tendão, de face, de líquido, de uma série de coisas para poder funcionar corretamente. Então, uma articulação, na verdade, tem a grande função de quê? De manter o organismo em pé, movimentar, participar de todos os movimentos que o corpo possui, mão, pé, braço, andar, comer, tudo é articulação. Então, a grande função das articulações é uma unidade em que o corpo utiliza para poder se movimentar. E por que acontecem dores nessas áreas? Quais as causas? Pois é, para que tudo isso aconteça de forma harmônica, é preciso realmente ter uma harmonia de movimentos. Se você tem qualquer coisa que promova qualquer dificuldade nessas articulações, por exemplo, um sobrepeso, né? Você usar um calçado irregular que te desequilibre o corpo, vai forçar em cima de uma determinada articulação, né? Se você tem um problema de uma inflamação local, se você tem uma doença que pode gerar algum desconforto naquela região, se você tem uma doença que te produza anticorpos que atinge aquela articulação, como por exemplo a gota, como por exemplo a artrite reumatoide, as artralgias, as artroses, as artrites, tudo isso em que? Processos de inflamação que vão não só da articulação, mas dos tendões, da fáscia, da sinóvia, que é um líquido que envolve aquilo, no caso das bursites, né? Uhum. Então, tudo isso aí é o quê? É uma desestruturação daquele local. Então, você vai ter como resposta mas o quê? As dores. Então, se você aperta o músculo, você vai sentir dor. A mesma coisa a articulação. Se ela estiver alterada por alguma coisa, ela vai gerar dor. Bem, então se há dor na articulação, há inflamação? Nem sempre que a gente pode falar assim, mas inflamação é sinônimo de dor. Sim. Quem está inflamado, provavelmente vai ter dor. Sim. E quais as articulações mais afetadas por essas dores? Quase todas as articulações podem doer, né? Gente que tem dor em tudo quanto é lugar. Mas, na verdade, às vezes é uma dor de tendão, às vezes uma dor de face, às vezes de músculo, e você pensa que é articular. Por quê? Porque é onde os músculos se inserem para poder fazer a movimentação. Então, não é só por causa da articulação, mas porque está em volta da articulação, certo? Então, mas as mais doses são ombro, quadril, joelho, tornozelo, punho, cotovelo,
e as pequenas articulações em determinados tipos de doença. Dentre os sintomas que indicam uma inflamação nas articulações, só a dor ali envolve esses sintomas ou quais outros sintomas e sinais? Se você tem uma inflamação, você vai gerar uma série de dores, de efeitos por causa disso. Então você vai ter, tem até uma coisa que a gente fala, está inflamado, dor, calor, rubor. Rubor? Né? Rubor vermelho, uma vermelhão em volta. Além de tudo, edema, dificuldade de movimentação, né? Porque dificulta a articulação. Então, geralmente é isso. Edema, dificuldade de movimentar, o edema é um inchaço, né? Para entender, né? As dores, vários tipos de dores, o edema que eu falei, a vermelhão, que é o chamado rubor, né? E a dificuldade de mexer. Então é sempre isso. Calor, rubor, dor, edema, dificuldade de movimentar. E o que é a síndrome do túnel do carpo? Síndrome do túnel do carpo não é uma... Bem diferentão esse nome. Mas é uma coisa interessante. Sabe o que é? É no punho, acontece nos dois punhos, pode acontecer, né? Onde passa um nervo chamado nervo mediano, que ele passa exatamente no meio do punho. Esse nervo sofre uma compressão por algum tipo de coisa. Na maioria das vezes é decorrente de LER. Movimentações repetitivas. Aquele nervo, ele passa num túnel, por isso que chama-se túnel, que é exatamente entre dois ossos, tem um túnel onde passam os tendões flexores que fazem movimentar a mão, né? Fechar a mão. Né? Então esse nervo ele é comprimido, ele sofre uma inflamação e vai gerar dores aonde? Nas pontas do dedo. Né? Tem dificuldade para mexer a mão, tem dores. Então, o túnel do carpo ocorre nos punhos, geralmente secundário a movimentos repetitivos e inflamação do nervo mediano. É normal dor nas articulações após uma corrida ou caminhada? Olha, normal. Por que acontece isso? Porque um calçado errado. E são os atletas de final de semana, né? Um grande atleta provavelmente não vai sentir dores, porque ele se preparou ao longo do tempo e vai correr e não vai sentir dor, certo? Mesmo assim, alguns atletas sentem dor e se machucam. Sim. E rompem lesões, né? Os jogadores de futebol, né? Pode romper um ligamento cruzado do joelho para 1 ano, 2 anos, tem que operar. Isso vai depender de cada um. Mas essas dores simples e comuns, na maioria das vezes, as pessoas que fazem caminhada, está doendo. Por quê? Ou ele já tem uma tendência, algum problema naquela articulação, né? Alguma coisa nos ligamentos, muscular, né? Os tendões, pode ter uma fasciite, uma tendinite, né? Um ligamento cruzado, está com algum problema, ele já pode sentir dor. É até uma coisa que ele possa até prestar atenção. Se ele está andando, toda vez que ele anda, ele já anda há mais tempo, toda vez que ele está sentindo dor, alguma coisa está errada nesse joelho, ele tem que ver o que é. Agora, aquela pessoa que anda uma vez a cada vez por mês, vai sentir dor muscular, vai sentir dor tudo, né? articular. Por quê? Porque não tem preparo físico. Sim. E as pessoas costumam caminhar também sem fazer um alongamento, né? Caminhadas, corridas. O alongamento é fundamental. A gente viu que todo o movimento vai depender dos músculos, dos tendões, né? Para que a articulação possa funcionar normalmente. O alongamento faz parte de quê? No preparo daquele músculo. Estica o músculo, prepara o músculo. As fibras, elas entram uma na outra para poder movimentar, como se fosse também uma articulação muscular. Então, se você estica essas fibras e coloca elas na posição correta do músculo, provavelmente você não vai ter tanta dor assim. Então, o alongamento, ele faz o quê? Ele prepara aquele músculo, aquela articulação para um movimento melhor, um movimento mais fisiológico possível. Então, é por isso. E para as pessoas que adoram levantar muito peso na academia, esse excesso de peso pode causar lesões ou dores nas articulações? Pode, principalmente se ele fizer uma coisa sem uma orientação, né, do profissional que trabalha lá. Porque você pode chegar lá, você nunca pegou um peso, você chega lá e começa a pegar um peso de 60, 70 quilos, é claro que você vai sentir problemas.
vai ter lesões musculares, principalmente, rupturas de tendões, né? Tem gente que já chega e quer pegar aquele montão Exatamente, de peso, né? acha que com uma semana ele tem que estar com um braço, né? Não é assim, as coisas não são assim. Então, por isso que deve ser feito o quê? Sequência se você quer fazer esse tipo de atividade, tem que ser uma sequência e uma orientação daqueles que trabalham lá, que sabem orientar. Não é chegar lá e pegando peso, que você vai ter problema o quê? Como eu te falei, tendinite, bursite, artrite, artrose, artrite também derrame. Vem Claro, por causa dessas lesões? porque forçou demais. Se você desequilibra aquele ambiente da musculatura, da articulação, você vai sentir dor. E às vezes você está pensando que é articular e na verdade é um tendão, né? Porque rompeu, forçou demais. Usou o músculo de forma errada, né? Forçou o músculo de uma forma errada, gastou muita energia naquele lugar, rompeu, machucou as fibras. Enfim. E dá para diferenciar uma dor na articulação de um tendão, por exemplo, ou só clinicamente? É um pouco difícil de você falar o que é. Agora, se você tem lá uma articulação inchada, cheia de líquido, você sabe que aquela lesão é muito mais articular do que de um tendão, por exemplo, certo? Mas mesmo assim, você pode ter uma tendinite com um derrame articular. Então, a clínica que vai definir isso aí. O que foi que aconteceu? Foi uma lesão muscular, uma lesão de tendão, lesão de ligamento, ou foi um problema articular? E depois de instalada tendinites e lesões por esforço repetitivo, é difícil curá-las? Pois é, vai depender de quê? Vai depender do diagnóstico correto, saber por que está acontecendo aquilo ali, certo? Qual é o tipo de exercício e atividade que essa pessoa está utilizando, por que deu aquela lesão, aonde deu aquela lesão, definir o grau de intensidade daquela lesão, para depois, então, estabelecer um plano de tratamento para aquilo ali. A primeira coisa a fazer é definir, como eu falei, o local onde está acontecendo. Na maioria das vezes pode ser no punho, por exemplo, que é a dificuldade de mexer, né? Certo? E se você então vai descobrir, olha, o cara mexe todo dia, bate prego todo dia, é claro que vai ser naquela região ali, certo? Primeira coisa a fazer, afastar essa pessoa daquela atividade. Por quê? Se continuar fazendo a mesma coisa, não vai melhorar, não é? Você está forçando a mesma coisa. Então, essa condição é importante. Definir se é realmente uma lesão por esforço repetitivo, o grau daquilo ali, o que está causando aquilo ali, para estabelecer um plano de tratamento para aquela pessoa. Nesse plano de tratamento tem um monte de situações. Tem o tratamento com medicamento, com fisioterapia, e afastamento daquela atividade em que aquela pessoa faz. Ou então relocar aquela pessoa para um outro tipo de trabalho que não precise de utilizar aquela articulação o tempo todo. Então vai depender muito de quê? De tudo isso que a gente falou. Bem, nos nossos bate-papos anteriores, sempre falamos aí, o diabetes, pressão alta, sempre tem alguma influência, né, nas doenças. E no caso das articulações, tem alguma ligação diabetes e articulação? Tem. O diabético, ele é uma síndrome que atinge até a ponta do cabelo da gente, né? Ela está em tudo. Ela modifica totalmente a função fisiológica do corpo. E nas articulações, ela tem o diabético crônico, principalmente, não são aqueles mais comuns, os mais leves, mas aquele que já tem uma diabetes por mais tempo, ela tem a tendência a ter um desgaste muscular muito grande. E esse desgaste muscular muito grande vai o quê? Vai descompensar aquela articulação. Então o que acontece? Aquela musculatura que tinha condições de se manter o joelho, por exemplo, ali firme, ela começa a afrouxar, começa a atrofiar. Atrofiando, o que vai acontecer? Vai desequilibrar aquela articulação. Desequilibrando aquela articulação, vai gerar o quê? Dor, dificuldade para andar, quedas, uma série de situações. Então, o diabetes é uma das doenças que tem muita ligação com dores articulares, assim como a gota, como a artrite reumatoide, assim como a Covid.
tá? Lembrando que a Covid dá muita dor articular. Que é o quê? É uma coisa muito mais imunológica, com formação de anticorpos contra o nosso próprio corpo. A gente já falou isso. E são doenças imunológicas, certo? Então, são vários tipos de possibilidades que podem gerar dor articular. Quando as dores nas articulações pode deixar uma pessoa sem movimento nas pernas? Pois é, isso aí vai depender de quê? Do local onde está acontecendo a coisa, né? Se você tem uma modificação muito grande na coluna, por exemplo. A coluna é uma articulação grande. Quando se fala em desgaste ali da coluna, já seria... Não só desgaste, mas a compressão... Degeneração. Uma degeneração, um tumor, uma hérnia de disco, essas doenças autoimunes, né? Que dificulta os nervos a funcionarem. Você pode ter uma paralisia, certo? Mas também, lembrando, se você tem um joelho dessa grossura, inchado, cheio de água, líquido, derrame articular, claro que você não vai conseguir andar direito. Então vai depender do que você está entendendo como não andar. Derrame articular é o mesmo que derrame pleural? Não, derrame pleural é no pulmão. Né? Não. Líquido no pulmão. Derrame articular porque às vezes fala-se de derrame pleural nos quadris? Não tem nada a ver. De jeito nenhum. Derrame pleural é da pleura. A pleura é uma membrana que envolve o pulmão. Tem nada a ver com o quadril. Tá? Nada a ver. Entendi. Tá certo? Nesse caso, quando já há perda de movimento, tem como resolver? Vai depender da causa. Né? Existem cirurgias, né? Depende da situação. Qual é o que está causando? É uma hérnia de disco? Se opera hérnia de disco? É um tumor? Vai depender de quê? É uma doença degenerativa? O que pode ser feito para tratar? Você tem um joelho totalmente inchado, um derrame grande, você pode fazer uma punção, aliviar aquele derrame local, pode tratar aquilo com anti-inflamatório, imobilização, fisioterapia, depende da causa de que levou isso aí. E o ultrassom também ajuda nesses diagnósticos de articulações? Sim, o ultrassom é muito importante, como a gente falou. O ultrassom, ele consegue examinar tendões, músculos, o líquido que está entre a articulação, os ligamentos que mantêm aquela articulação no ponto certo. Se tem uma ruptura, se não tem uma ruptura, se tem líquido, se não tem líquido, se tem uma tendinite, se não tem uma tendinite, se tem uma ruptura de tendão. Então, o ultrassom é fundamental. Na bursite, ele pode definir se tem uma bursite ou não, certo? Então, o ultrassom ele é um dos elementos importantíssimos no diagnóstico e também no tratamento. Por quê? Se você precisa de fazer uma punção do joelho, por exemplo, você pode ser feito com guia da ultrassom. O ultrassom mostra o local direitinho onde o médico pode ir lá com a agulha para poder tirar aquele material ou injetar um medicamento naquele lugar. Então, o ultrassom, além de fazer o diagnóstico, ajudar no diagnóstico, ele também ajuda a proceder o tratamento. Lembrando também que não é só ultrassom, né? Você tem raio-x, você tem ressonância, você tem tomografia, uma série de outros exames que podem ser feitos. Exames de laboratório, porque tem doenças que promovem isso, como, por exemplo, a gonorreia, que é uma doença sexual. Provoca dor nas articulações? Exatamente, ela provoca dores nas articulações. Infecções de garganta por estreptococcus. Você pode ter a febre reumática. A febre reumática, além de atingir as válvulas do coração, elas também podem atingir as grandes articulações. E a febre reumática acontece em qualquer idade ou só quando criança? Não, a febre reumática pode dar em qualquer lugar. Geralmente mais jovens e crianças, mas pode atingir qualquer um. Então, o tratamento de uma infecção de garganta é importante saber o que fazer para que não haja esse tipo de situação. Né? Sim. O doutor atende na Clínica Provida todos os dias? Todos os dias, segunda a sexta. Lembrando que lá nós temos agora um ortopedista muito bom, tá? Que é o doutor Fernando Junqueira, tá? Então, o pessoal que precisar, muito problema bom. Nos ossos, né? Problema nos ossos, exatamente. E nas articulações, músculos, tendões, né? E atende lá. Telefone da Provida? O número fixo é o 3263-1098 e o celular 999-04-6657. Muito obrigada por sua presença mais uma vez aqui no nosso programa Papo de Mulher. Uma boa tarde, doutor. Obrigado a todos vocês.
Papo de Mulher fica por aqui, agradecendo a sua audiência e o seu carinho. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau para você.